A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é o irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Versículo 2. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor aqueça. Versículo 3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Versículo 4. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei. E o servia, porém o rei não a conheceu. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que correspondessem diante dele. Versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparecer. E Agite e o tivera depois de Absalão. Versículo 7. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Versículo 8. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Versículo 9. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Versículo 10. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Versículo 11. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não viste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Versículo 12. Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu irmão. Versículo 13. Vai, e entra o rei Davi, e diz-lhe: Não jurastes tu, rei, senhor meu, e a tua serva? Dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque pois reina Adonias. Versículo 14. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. Versículo 15. Entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sulamita, servia ao rei. Versículo 16. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse: Ó rei, que tens? Versículo 17. E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Versículo 18. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes? Versículo 19. E matou vacas, bestas cevadas, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não o convidou. Versículo 20. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Versículo 21. Do outro modo sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e Salomão,
meu filho, seremos os pecantes? Versículo 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Versículo 23. E eu fizeram saber ao rei, dizendo, eis ali está o profeta Natã. Entrou à presença do rei e prostou-se diante do rei com o rosto em terra. Versículo 24. E disse Natã, ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Versículo 25. Porque hoje desceu e matou vacas, bestas cevadas, ovelhas de abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatã o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva, ó rei Adonias. Versículo 26. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Versículo 27. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber o teu servo que se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Versículo 28. E respondeu o rei Davi, e disse, chama-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Versículo 29. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Versículo 30. Que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Versículo 31. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse, viva, ó rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Versículo 32. E disse o rei Davi, chama-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joada. E entraram à presença do rei. Versículo 33. E o rei lhe disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho, Salomão, na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. Versículo 34. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis, viva, ó rei Salomão. Versículo 35. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Versículo 36. Então Benaia, filho de Joada, respondeu ao rei e disse, amém. Assim eu diga ao Senhor Deus do rei, meu senhor. Versículo 17. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim ou seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Versículo 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Banaias, filho de Joada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. Versículo 19. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse, viva, ó rei Salomão. Versículo 40. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Versículo 41. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Versículo 42. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse, Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Versículo 43. Respondeu Jonatas e disse a Adonias, certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. Versículo 44. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joada. E os quereteus, peleteus, e os fizeram montar
na mula do rei. Versículo 45. Esadoc, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade estava oraçada. Este é o clamor que ouviste. Versículo 46. E também Salomão está sentado no trono do reino. Versículo 47. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Versículo 48. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e quem os meus olhos ouvissem. Versículo 49. Então estremeceram e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Versículo 50. Porém Adonias temeu a Salomão. Ele levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. Versículo 51. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jurei-me hoje, ó rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Versículo 52. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Versículo 53. E enviou o rei a Salomão, e o fizera descer do altar, e veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seus comentários. A palavra do Senhor está dizendo aqui sobre a velhice de Davi, a qual ele estava velho, a qual ele estava até sentindo frio. Aí chamaram uma serva para estar cuidando dele e esquentando, mas só que ele não coabitou com ela. E a palavra do Senhor também nos diz de Salomão, a qual Adonias estava querendo ser rei, mas não rei porque o rei Davi escolheu, mas sim por conta própria. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que a Betseba foi até o encontro de Davi, né? Lembrando ele da promessa que ele fez, que ia colocar Salomão como rei, né? No lugar dele. E aí veio também o profeta Natã e falou o que estava acontecendo. E aí o rei Davi decidiu que já ia fazer com que o rei Salomão fosse, né, apossado. E aí tá falando aqui, Salomão é constituído rei. E aí Davi constituiu seu filho Salomão como rei. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.